Atualmente, uma das patologias mais frequentes e limitantes para as pessoas são as hérnias de disco. Elas são divididas em 3 regiões: a hérnia de disco cervical, que afeta a região do pescoço, a hérnia de disco torácica, que afeta a região do meio das costas, e o disco lombar, que afeta a região mais baixa das costas. A coluna é uma estrutura importante do corpo humano, por onde as funções dos membros são transmitidas. É interessante a gente entender um pouquinho como que é a estrutura da coluna vertebral, para a gente conseguir entender de fato como que é a hérnia de disco. Possui as vértebras e entre as vértebras possui o núcleo gelatinoso. Esse núcleo gelatinoso ele serve para não ter tanto atrito entre uma vértebra e outra e amortecer impacto. Quando esse núcleo gelatinoso ele sai ali do disco vertebral é onde acontece a compressão das raízes nervosas e hérnia de disco. Os principais sintomas da hérnia de disco a dor localizada ali na região da lesão discal. Então essa dor ela também pode irradiar para outras partes do corpo. Por exemplo, se o indivíduo ele tem a hérnia de disco cervical, essa dor ela pode ser irradiada tanto para a parte posterior, para a parte ali superior dos ombros, quanto para os braços, mãos, dedos. Se é uma hérnia de disco lombar, pode irradiar ali para as pernas e pés. Geralmente segue também de dormência, formigamento, ardência, e os pacientes geralmente eles costumam definir a dor da hérnia de disco como uma dor chata, uma dor que não tem posição de alívio. A hérnia aparece não por um fator postural, obesidade, movimentação ou esforço repetitivo e queda. A grande maioria das hérnias estão relacionadas a fator genético predisponente. Geralmente começa devagar e aí quando começa a sentir o sintoma é porque já está em um estado um pouquinho mais avançado. Mas a média de idade é de 25 a 45 anos, que é a idade que mais sente a hérnia de disco. A causa dela, a idade avançada também influencia pelo fato de ser uma degeneração do disco, mas a idade que mais sente ali é de 25 a 45. Os casos que eu mais atendo é referente a isso e principalmente ao fator de ficar muito tempo sentado ou ficar muito tempo em pé por questão do trabalho. Mais de 5 milhões da população do Brasil, então mais de 5 milhões brasileiros sofrem da hérnia de disco. Ela está entre a segunda causa maior de afastamento do trabalho, ficando atrás somente para doenças cardíacas, e 15% da população mundial sofre com hérnia de disco. Ao mesmo tempo em que o problema vem sendo diagnosticado cada vez mais cedo, a medicina também tem avançado na cura das hérnias de disco, garantindo maior conforto, recuperação do quadro clínico e na qualidade de vida do paciente. O tratamento da hérnia de disco, 95% dos casos é resolvido, é tratado com a fisioterapia e com um tratamento medicamentoso ali associado. A fisioterapia ela vai agir de forma fundamental, muito importante, porque vai trazer diversos recursos para o tratamento. A gente utiliza de recursos manuais, recursos eletrotermoterapêuticos, que são os aparelhos, né? Também de recursos de cinesioterapêuticos, que é propriamente os exercícios, alongamento muscular, fortalecimento muscular. E também na fisioterapia tem as áreas especializadas que atuam diretamente na hérnia de disco, como por exemplo o RPG. A prevenção ela pode ser feita evitando pegar excesso de peso, ali tanto no dia a dia quanto no trabalho. Também fazer atividade física, né, sob supervisão de um profissional, sobretudo para fortalecimento dessa musculatura de sustentação da coluna. Ter uma postura corporal adequada, tudo isso vai ajudar a prevenir a hérnia de disco. A postura adequada ela é fundamental nesse processo para a gente conseguir essa prevenção. Então, se a pessoa fica muito tempo sentada ou fica muito tempo em pé, o ideal é que, se a pessoa trabalha muito tempo sentada, ela tentar ficar com a postura mais certinha, porque o que acontece? Quando a gente senta, a tendência é a gente jogar o peso para frente. Então, manter essa sustentação da coluna, deixar os pés sempre apoiados no chão. Se ficar por um longo período, fazer um descanso, mas o que a gente indica é aquele apoio de descanso do pé para evitar com que a gente dobre muito a perna uma sobre a outra. Se a pessoa fica muito tempo sentado, em pé, o ideal é que ela caminhe um pouco, faz uma movimentação ali, para não ficar tanto tempo na mesma postura, que é o que ocasiona a hérnia de disco.